Olá, olá pessoal. Olha eu aqui. Olá, tudo bom? Olha a Laís aí. Ê, tô voltando. Tô voltando. E hoje tô voltando da minha, na verdade, tô dando uma pausa na minha licença maternidade para tratar de um tema assim absolutamente importante com uma pessoa maravilhosa que está entrando aqui e eu já tô aqui. Seja bem-vinda, Gina. Vamos ver aqui se o nosso Instagram libera. Ô, Gina, obrigada por ter aceito o nosso Oi, convite. querida. Que coisa feliz. Que coisa Imagina, o feliz. prazer é todo meu. Minha gente, que felicidade estar aqui de volta. Uma pausa na licença maternidade para falar de uma coisa tão bacana, tão bacana. Estou muito feliz. Obrigada, Gina. E aí, pessoal, hoje a gente retoma o projeto de live da Mídias Educativas e para tratar de um tema lindo, como eu já falei aqui no começo, a gente vai falar um pouquinho, porque esse mês é o mês da consciência negra, e aí isso provocou a gente para fazer uma live especial, pensando, e por isso eu dei uma pausa na minha licença maternidade, pensando no porquê uma educação antirracista pode nos ajudar a ter uma prática pedagógica mais potente. E para falar comigo sobre isso, eu convidei uma mulher maravilhosa, Emma, e é Gina. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, vou te apresentar, tá, Gina? E aí vamos embora, vamos fundo. Gina Vieira Ponte de Albuquerque é ceilandense, eita, de Ceilândia, professora da Educação Básica na Secretaria de Educação do DF e do Distrito Federal há 29 anos, graduada em Letras pela Universidade Católica de Brasília, pela Universidade de Brasília é mestre em Linguística também, com ênfase em análise de discurso crítica, desculpa, especialista em EAD, em desenvolvimento humano, educação e inclusão escolar, autora do projeto Mulheres Inspiradoras, agraciado com 13 prêmios, ela arrasa. Ah, ela arrasa! E o primeiro prêmio Ibero-Americano de Educação e Direitos Humanos, ela arrasa. O projeto hoje é uma política pública do Distrito Federal e está presente em mais de 40 escolas de educação básica do Distrito Federal. Nossa, Gina, que currículo lindo, amei. E aí, gente? Gina, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite para você. Me fala aí um pouquinho sobre você, rapidinho, me conta aí essa história desse currículo maravilhoso, dessa coisa de direitos humanos. Só um pouquinho pra gente aqui, pra gente começar a nossa live. Perfeito. Boa noite, gente querida. Tô vendo o pessoal chegando aí. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Eu e a Laís combinamos que a gente ia construir esse momento junto com vocês, tá? Então, quem já tiver perguntas sobre a questão da educação antirracista, já vai mandando as perguntas para a gente já vai modulando a nossa fala aqui de acordo com as dúvidas, as questões de vocês. Então, Laís, esse percurso aí que envolve vários momentos formativos, ele é muito revelador da concepção que eu tenho do que é ser professor. Ser professor, na verdade, é ser um eterno aprendiz, né? Eu costumo dizer que quando a gente para de estudar, o perigo que a gente corre é de se tornar uma pessoa menos interessante, porque a gente começa a repetir as coisas que a gente já sabe. E conhecer coisas novas nos empurra para frente, né? Nos faz ser mais criativos, nos estimula a fazer novas perguntas, nos dá condições de olhar para a realidade a partir de outras lentes. Então, sou uma professora apaixonada por estudar. Eu sou uma professora que adora ser estudante também. Ai, que massa. Eu vi até uma postagem ontem, fala assim, se você quer aprender sobre algo, vai ensinar sobre ele, né? Você amplia seus horizontes, você se mantém eternamente ativo dentro da proposta de conhecimento, né? E Gina, vamos começar nosso bate-papo? E Vamos que aí, vamos. vamos que esse bate-papo está super interessante. Primeiro, eu queria ver, Gina, que a gente conversasse um pouquinho sobre os dados sobre a população negra aqui no Brasil. O que é que eles apontam em relação à educação? Qual a relação dessas questões raciais com as desigualdades brasileiras?
Vamos fazer um passant, assim, em relação aos dados, ao que a gente tem de dado mesmo específico sobre isso, o que é que isso reverbera na educação? Perfeito. Eu trouxe para essa conversa alguns dados do IBGE que eu acho que são muito importantes. Esses dados estão lá na página do IBGE para quem quiser ver, né? Tá. Mas é sempre importante trazê-los, Laís, porque o Brasil é um país que sofre de um mal crônico, que é o mito da democracia racial, né? Ainda prevalece no imaginário coletivo a ideia de que nós somos um país não racista e que pretos e brancos no Brasil têm as mesmas condições, a mesma realidade, é aquela velha máxima, somos todos iguais. Então, como ainda prevalece essa crença de que racismo é uma coisa que foi inventada por pessoas negras, a gente precisa trazer esses dados. Olha, segundo o IBGE, 70% das pessoas que vivem em extrema pobreza são negras. Segundo o IBGE, a cada 12 minutos uma pessoa é negra por ser negra é assassinada no Brasil. 56% da população brasileira é negra, ou seja, nós somos uma população predominantemente negra. 48% da população negra atua em trabalhos informais. A taxa de analfabetismo entre negros com mais de 15 anos é de 9,1%, enquanto a de brancos é de 3,9%. Outro dado preocupante é em relação ao fato de que pessoas negras têm 5 vezes mais chances de não acessarem a educação formal. E para a gente entender o que esses dados estão anunciando, a gente tem que fazer um resgate histórico. A gente precisa falar de uma categoria que é muito importante para a gente entender que país nós somos: o racismo estrutural. O racismo estrutural é o que funda, o que organiza, o que estrutura e o que define toda a dinâmica da sociedade brasileira. A gente precisa lembrar que o Brasil foi um país que por mais de 300 anos, por quase 400 anos, ele traficou, explorou, torturou e matou pessoas negras da forma mais perversa que a gente possa imaginar. O Brasil, inclusive, foi um dos países que empreendeu práticas escravocratas violentas, que não bastava ser um país escravocrata, né? O Brasil conseguiu ser um país escravocrata que exerceu isso de maneira perversa. Alguns dados evidenciam que a vida média de uma pessoa escravizada no período do Brasil colônia era de 35 anos de idade apenas. Mas não parou por aí. O Brasil também foi um país, Laís, que uma vez que ele se viu obrigado a decretar o fim da escravatura, a abolir a escravatura, ele então passa a ter o entendimento muito orientado pela eugenia e pelas teorias que anunciavam uma suposta supremacia de uma suposta raça branca superior. O Brasil começa um projeto de embranquecimento do país, né? Então, a gente às vezes não para pensar na perversidade que é isso. Tudo que nós somos como país, a nossa economia, a nossa base histórica, a nossa cultura, a nossa identidade, a nossa língua, foi formada a partir da presença de pessoas negras. Por mais de 300 anos, no processo de constituição desse país como nação, a atuação de pessoas negras foi decisiva, foi central. Quando esse país está minimamente estruturado, tem uma economia, né, potente, essa economia toda estruturada a partir da exploração dessas pessoas negras, o país decide que essas pessoas são descartáveis. E aí o Brasil cria uma série de leis e mecanismos para tanto encarcerar a população negra, como para embranquecer a população, como para exterminar essa população negra que existia no período do Brasil colonial. E aí eu tenho um dado aqui que muitas pessoas não conhecem. É o decreto número 528, de 28 de junho de 1890, ou seja, apenas 2 anos depois da abolição da escravatura. Essa lei previa
o pagamento em moeda para conceder terras, cobrir gastos iniciais para o cultivo, material de trabalho e mantimentos para sustentar a família estrangeira por até 9 meses sem preocupações. Essa lei, chamada de Lei da Migração, foi criada para determinar os critérios que o Brasil adotaria no processo de imigração. E esse decreto é bastante claro quando ele proíbe que haja possibilidade de migração de pessoas negras e de pessoas que tenham relação com povos indígenas. O que esse decreto está anunciando? A gente tem um país que explorou exaustivamente as pessoas negras e quando ele está estruturado como nação, ele descarta as pessoas negras e importa, né? Estimula a migração de pessoas brancas para produzir um país branco. Mais do que isso, além de criar essa lei que proibia que pessoas negras tivessem terras para plantar, que elas migrassem para cá, o Brasil também cria leis para impedir pessoas negras de frequentarem escola. Para pensar. Eu jogo essas pessoas à própria sorte, eu retiro todos os direitos delas, mas não só isso, eu crio leis, eu faço isso institucionalmente para impedir que essas pessoas vivam e prosperem nesse país. Tudo isso aconteceu, Laís, há apenas 130 anos. Então é importante dizer que isso tudo é muito recente. E isso não desaparece, assim, essa estrutura injusta, perversa, cruel que foi criada, ela prevalece até hoje. Então, o racismo estrutural ele não foi no passado. Ele segue estruturando a sociedade brasileira. Ele opera para garantir que determinadas pessoas tenham privilégios e que outras pessoas tenham seus direitos retirados. Então, os dados do IBGE que apontam um processo de exclusão de pessoas negras da escola, do mundo do trabalho formal, dos postos de maior prestígio, isso não é obra do acaso. Isso foi meticulosamente realizado pelo Brasil, inclusive com a criação de leis para institucionalizar esse racismo estrutural. Ô, Gina, e deixa eu te perguntar, eu vejo muita gente falando que diz, mas isso aconteceu há muito tempo atrás, o nosso mundo hoje é outro, isso já não mais existe. Esquecendo que todas essas coisas que foram criadas e essas leis, elas têm uma reverberação digamos assim, na construção de uma sociedade como um todo, né? Quer dizer, lá atrás foi vetado alguns direitos, né? Foram tolhidos alguns direitos e por isso não houve o desenvolvimento, talvez, de pessoas que tivessem exatamente dentro desse grupo. E por isso reverbera até hoje, né? Perfeito. Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso, Laís, são os estudos decoloniais, né? Os estudos decoloniais são um campo de pesquisa das ciências sociais que refletem justamente sobre o fato de que, a despeito do que as pessoas imaginam, que o processo de colonização acabou quando o Brasil se declarou um país independente de Portugal, essa concepção é profundamente ingênua. O processo de colonização, ele penetra nas raízes profundas de um povo. Então, a gente precisa entender que a nossa economia, a nossa história, a nossa organização social, os nossos afetos, o nosso imaginário, as nossas emoções, tudo isso seguiu sendo profundamente colonizado. A gente segue tendo um país que tem no seu imaginário a crença de uma suposta supremacia branca. Basta você olhar a televisão brasileira. Se eu moro num país onde 56% da população é negra, eu deveria ter na televisão uma representação muito maior de pessoas negras. Mas você liga a televisão brasileira, você só se depara com gente branca, de olho azul, você tem a sensação que você está vivendo num país da Europa, num país escandinavo, e não num país tropical com predominância da população negra. Então, dizer que isso ficou no passado é passar um atestado de ignorância, de desconhecimento de como é que as questões se organizam dentro da sociedade, né? O Le Breton, por exemplo, que é um antropólogo, escreveu um texto muito bacana sobre a antropologia das emoções,
Ele fala que as nossas emoções são constituídas dentro da cultura. Então, para pensar, um país que tem uma base histórica escravocrata, que deixou de ser escravocrata há apenas 130 anos, gente. Se você considerar que a gente existe como país há 520 anos, significa dizer que o Brasil deixou de ser um país escravocrata há apenas um quinto do tempo da sua história. É muito recente. Então, o país passa quase 400 anos explorando, matando, torturando pessoas negras. Ele deixa de ser escravocrata há apenas 130 anos e as pessoas acham que o efeito disso desaparece no ar. Então, eu vou dar um exemplo muito prático. Eu sou bisneta de um homem que foi escravizado até os 19 anos de idade. O meu bisavô foi escravizado e foi alforriado aos 19 anos. Ele não teve acesso à escola, à educação, à terra para plantar. Ele vivia em situação de extrema pobreza. O que ele tinha para oferecer para os filhos dele? Nada, né? Os filhos dele não tinham nada para oferecer pelos filhos. Então, a gente tem que lembrar que esse ciclo de pobreza que o Brasil meticulosamente começou a produzir quando ele gerou a exclusão social de pessoas negras, vai reverberando. Da mesma maneira que essa garantia de privilégios que foi criada quando o Brasil deu terras de presente, pagou, deu dinheiro para as pessoas, ofereceu infraestrutura, esses privilégios que foram dados, né, há 130 anos atrás, há 300 anos atrás, eles seguem reverberando até hoje. A gente tem no Brasil famílias que são verdadeiras representantes das capitanias hereditárias, né? O Brasil foi fatiado, foi entregue para algumas famílias que tinham maior poder, famílias europeias, brancas, e isso continua acontecendo. Então é ingênuo dizer que isso ficou no passado. E é ingênuo dizer que isso ficou no passado também, Laís, porque para a gente mudar essa realidade, a gente precisa de políticas públicas com intencionalidade. Você não resolve o problema da desigualdade social esperando as coisas caminharem espontaneamente. Vamos deixar as coisas como estão, que uma hora tudo se ajeita. Existe um sistema operando dentro das estruturas sociais, institucionais, para que tudo siga assim. Alguns que sempre tiveram privilégios se consideram no direito de explorar aqueles que sempre tiveram seus direitos retirados. Se a gente não faz alguma coisa para romper com esse ciclo injusto, ele vai continuar se perpetuando. Sim, verdade. E aí, vamos pensar, então, levando em consideração todo esse ciclo, essa suprimição de direitos que foi tirada lá atrás, como é que a gente faz para promover uma educação antirracista? Por que ela é tão importante dentro do contexto que você está falando? Quais são os passos que a gente precisa dar para avançar essa questão hoje, levando em consideração esse ciclo de retirada de direitos? Perfeito. Eu acho que é importante a gente falar de pelo menos 7 passos. Esses são, assim, imprescindíveis. O primeiro passo que a gente precisa dar, Laís, é exatamente superar o mito da democracia racial. Ainda há pessoas que sustentam que não há, como eu disse, que não há racismo no Brasil, que aqui nós somos todos iguais, nós somos um país pacífico. O Brasil, durante muito tempo, sustentou essa falácia, porque isso colaborava para que a gente não discutisse os nossos problemas e para que a gente não desse centralidade à questão racial. Se a gente não reconhece que um problema existe, a gente não vai lutar contra ele. Então, o primeiro passo é a gente se perguntar se esse é um ponto que está claro para a gente, de que o Brasil é um país de base escravocrata e um país que tem, dentro das suas estruturas operando até hoje, dentro de todas as estruturas, família, sociedade, escola, instituições, o racismo estrutural segue operando. Esse é um passo fundamental. Parar de negar. Né? Reconhecimento. Isso. Ok, isso existe. Reconhecimento. E reconhecimento de que o Brasil tem uma dívida histórica com esse povo negro. Uma dívida que nunca foi paga, né? O Brasil cometeu injustiças e perversidades terríveis. E ele nunca admitiu isso. Ele nunca deu centralidade à questão racial. Então, esse é o primeiro ponto. Porque, infelizmente, a gente ainda encontra professores e professoras que negam a necessidade de abordar essa temática.
Segundo passo importante, a gente não consolida, Laís, uma política de educação antirracista sem um trabalho que vá para muito além da sala de aula. Quando a gente fala de educação antirracista, a primeira coisa que vem à nossa mente é a sala de aula e o professor. Mas como diz o querido professor Alexandro Santos, da USP, que é especialista em educação antirracista, é doutor em educação, a gente precisa de políticas públicas muito bem estruturadas, políticas públicas integradas, intersetoriais para dar conta disso. Porque a gente tem que entender o seguinte, Laís, todos nós fomos formados dentro dessa cultura racista. Isso significa que todos nós, e aí esse é o terceiro ponto, é o terceiro passo que a gente precisa dar, se todos nós fomos formados dentro dessa cultura racista, machista, homofóbica, isso nos constitui. E eu acho muito curioso que no Brasil você tem um país racista sem racistas, porque ninguém admite que é racista. Enquanto as pessoas não admitirem humildemente, sem nenhuma arrogância, que, olha, eu estou dentro dessa cultura, eu sou sujeito sócio-histórico e o que eu sou é elaborado, é formado pela própria cultura. Então, sim, em algum momento, em alguma medida, ainda que eu não saiba e não tenha consciência, eu vou reproduzir o racismo. Mas eu estou, como diz a Catherine Walsh, nessa atitude de vigilância, disposto, trabalhando arduamente para me desconstruir. Essa é a nossa postura. Então, por que a gente precisa de políticas públicas sistematizadas com intencionalidade? Porque no imaginário coletivo, ninguém é racista. Ninguém acha que precisa lutar contra isso. Está tudo certo. A gente primeiro precisa de políticas públicas que deem conta da formação dos docentes. A escola só muda se o professor mudar. O professor só muda se ele tiver a possibilidade de se ressignificar. Segundo, a gente precisa, aliás, primeiro é reconhecer que existe o racismo estrutural, é rechaçar o mito da democracia racial. Segundo, a gente precisa de políticas públicas organizadas, estruturadas, com intencionalidade, com recurso, para pensar como o sistema educacional é racista e como é que a gente desestabiliza esse racismo estrutural que atua dentro das escolas. Terceiro, a gente precisa reconhecer o racismo em nós. Vou dar um exemplo, porque os exemplos ajudam a gente a entender melhor. Hoje, em função do projeto Mulheres Inspiradoras, eu sou convidada a palestrar no Brasil inteiro, já palestrei inclusive fora do Brasil. E aqui no Brasil sempre acontece uma coisa curiosa, Laís, quando eu entro no auditório, onde a palestra vai acontecer, o evento vai acontecer, e eu sento num lugar reservado aos palestrantes, não é raro que apareça alguém e diga-se para mim, olha, esse lugar aí é reservado aos palestrantes, você não pode sentar aí. Ou seja, o imaginário das pessoas faz com que elas imaginem que uma mulher negra, porque esse é o lugar que a cultura reserva para as mulheres negras, de copeira, de arista, faxineira. Se eu tivesse ali naquele ambiente limpando o chão, limpando a mesa, não causaria nenhum estranhamento. Porque o nosso imaginário, os nossos afetos profundamente colonizados, a partir desse racismo estrutural, ele define quem pode ocupar determinados lugares. Então, nessa perspectiva de uma suposta supremacia branca, se eu fosse uma mulher branca, loura, né, de olhos azuis, que sentasse nesse lugar, para aquela moça que estava cuidando do cerimonial, era absolutamente plausível que aquela mulher branca fosse palestrante. Mas sendo eu uma mulher negra, aquilo causa estranhamento, porque parte do racismo estrutural é dizer que pessoas negras são desprovidas de intelectualidade, são menos capazes, são subalternas, são servis. Então, quando a gente vê situações como essas, é claro que a gente fica perplexo. Mas não basta ficar perplexo, não basta espernear e falar, nossa, meu Deus, que absurdo. Essas situações acendem um alerta para que todos nós fiquemos atentos. Porque todos nós, eu, uma mulher negra, posso inconscientemente, porque eu tenho o meu inconsciente, o meu imaginário colonizados, eu posso reproduzir o racismo. Entende? Então esse é um passo fundamental, é a gente parar de espernear e dizer, Deus me livre que o racismo é uma coisa terrível, eu não tenho nada disso dentro de mim. Para com isso.
Essa postura arrogante e prepotente, ela não ajuda a gente a avançar. Porque se eu acho que eu não sou racista e não tenho que mudar nada, eu não vou me abrir para me desconstruir, né? Um outro passo que a gente precisa Tem que dar. estar alerta, rapidinho. Então, Qualificar. assim, alerta, Vai lá. né? Assim, você se reconhecer como um ser nessa sociedade que está todo incutido de um monte de estrutura, né, na cabeça, né? Inclusive essa estrutura racista, fazer esse reconhecimento e dizer, ok, por mais que eu não queira, por mais que eu saiba o quanto isso é danoso, por mais que isso não faça parte do que eu acredito, isso está incutido dentro de mim, no meu inconsciente, no inconsciente de uma coletividade, não é isso? E aí eu preciso me manter num estado de alerta, de, olha, a percepção precisa ser ampliada para que eu possa dizer, ok, eu posso inclusive fazer algo que eu não gostaria, sem compreender num processo somente de repetição de padrões que eu recebi lá atrás, né? E se ficar atento a isso. Verinalda está até falando aqui que o negro realmente, ela diz, né? O negro realmente é subjugado pela sociedade desde sempre, passou por todos esses processos que a gente conversou e realmente passa por isso que ela está dizendo. E aí, desculpa, eu só te interrompi, só para que a gente conseguisse deixar isso refletido de forma mais ampla, sabe? E trazer esse espaço para que a gente pense que... E aí você falou uma coisa bacana, sabe? Que não só a pessoa, né, branca que talvez reverbere isso, mas inclusive as pessoas negras com esse pensamento do ser colonizado, conseguir ainda manter talvez um padrão que não seja bacana, não é isso? Perfeito, porque a gente tem que destacar esse fato. Nós somos sujeitos sócio-históricos. Quando Vygotsky diz isso para a gente, ele está dizendo que nós somos formados dentro da cultura. Então, se eu estou numa cultura racista, machista e homofóbica, eu tenho que admitir que isso me constitui. Entende? Esse é um primeiro passo, é a tomada de consciência de que isso me constitui. E é a abertura para a desconstrução. Porque a maioria dos racistas, machistas e homofóbicos, eles negam de maneira veemente. Eles estão sendo profundamente racistas, machistas e homofóbicos e estão dizendo que não são. A gente tem alguns ícones, né, dessa postura. Não, eu não sou homofóbico. E aí no outro dia a pessoa está dizendo, não podemos ter um país de maricas. Ou seja, é isso, a pessoa se nega, mas ela está exercendo o tempo todo. Agora, claro, Laís, tem um ponto fundamental. A gente tem que entender que, felizmente, o movimento negro, que vem fazendo resistência a esse racismo estrutural, desde que o processo de colonização começou, a resistência negra começa quando a primeira pessoa negra é capturada no continente africano, é obrigada a atravessar o Atlântico. Porque a história nos representa como negros subalternizados, servis e dóceis, que foram capturados e disseram, nossa, muito obrigado por você me arrancar das minhas terras e me explorar em outro lugar, né? O movimento negro vem lutando arduamente para mudar essas estruturas injustas. E graças à movimentação desse grupo, hoje a gente tem uma lei que pune quem comete atos racistas. Então, veja, é muito importante que a gente admita que isso nos constitui, mas é importante que a gente não use isso como chancela para ser racista, porque daqui a pouco algum racista que está me ouvindo, né, algum racista convicto e que adora ser racista, porque infelizmente a gente tem pessoas, basta ver o movimento nos Estados Unidos dos supremacistas brancos. Ainda tem gente que acredita nessa coisa cafona, ultrapassada, equivocada, autoritária e perversa de que há superioridade da branquitude em relação à negritude. Uma pessoa ouve eu falando isso, então tá, o racismo me constitui, eu tô autorizada a ser racista. Então, não. okay, não. Né? O racismo nos constitui, olhar, né? Isso, o racismo nos constitui, mas eu tenho que ter consciência que eu vivo num país em que racismo é crime. Portanto, eu tenho que estar em estado de vigilância, em postura de vigilância e alerta para me desconstruir, mas além disso, eu tenho que saber que se eu incorrer num ato racista, eu vou responder criminalmente por isso. E é absolutamente desejável que as pessoas que sofrem situações de racismo denunciem, porque a punição ela tem uma carga pedagógica fundamental. A gente precisa punir pessoas que empreendem práticas e comportamentos racistas, sim,
para que aquela pessoa aprenda que ela deve estar mais atenta ao comportamento dela, mas mais do que isso, a punição daquela pessoa tem uma dimensão pedagógica. Porque quando a gente sabe que alguém cometeu esse tipo de comportamento, foi punido, isso serve para educar todo mundo e colocar todo mundo alerta, né? Mas aí, vamos retomar, estava falando do terceiro passo. Vamos retomar. Eu acho que eu estava no terceiro ponto, né? Quarto ponto importante, não se faz, Laís, não se constrói uma agenda antirracista na educação no improviso. Não basta ter boa vontade e boas intenções, não resolve. Eu acho que uma das coisas mais danosas à educação é a falta de intencionalidade e planejamento. Falta de intencionalidade, falta de planejamento e falta de qualificação. É uma tragédia para a educação, porque educação não combina com improviso. Então, para eu trabalhar essa temática de forma qualificada, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar. E isso é ainda mais importante porque, segundo os estudos decoloniais, o processo de colonização ao qual nós fomos submetidos, ele gerou o que os teóricos chamam de colonialidade do ser, do saber e do poder. Então, quando ele fala de colonialidade do ser, ele está falando disso que eu acabei de contar. Nós todos fomos colonizados a partir dessas crenças de que determinados grupos são superiores e têm o direito de explorar outros grupos considerados subalternos, como indígenas, negros, quilombolas. Isso colonizou os nossos afetos, então é a colonialidade do ser. Mas isso também colonizou o poder, porque isso fez com que a gente tivesse uma estrutura de poder injusta. Se você olhar o resultado das eleições esse ano, a gente teve uma ruptura com chegada de pessoas negras, indígenas e quilombolas. O Brasil existe há 520 anos. Só agora a gente começa a ter uma ruptura mínima na estrutura de poder. Porque no Brasil quem ocupa poder são pessoas brancas, são homens em situação de alto privilégio social. Então isso não começou a ser construído agora. Isso começou a ser construído quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses. E aí você tem tudo aquilo que eu falei. Você distribui o país, fatia o país em capitanias hereditárias, distribui para determinadas famílias que vão construir um poder econômico que vai dar a elas o direito, não o direito, né? Mas a condição de ocupar o poder hoje. Mas existe também, Laís, a colonialidade do saber. As nossas teorias estiveram a serviço do racismo estrutural. Nós temos teóricos brasileiros, que inclusive têm os nomes deles batizando escolas, que eles defenderam a supremacia do povo branco em relação ao povo negro. Nós tivemos grandes acadêmicos, pesquisadores, cientistas, teóricos, que deram sustentação para essa crença de uma suposta supremacia branca. Então, a gente precisa lembrar que os nossos conhecimentos, as nossas epistemologias, as nossas ontologias todas foram colonizadas. Como dizem os teóricos, né? O processo de colonização, ele penetra nas raízes profundas de um povo. Por que é importante dizer isso? Porque o currículo é colonial, o material didático é colonial. Se você parar para pensar, o currículo privilegia narrativas de pessoas brancas numa perspectiva eurocentrada. Você provavelmente, quando estudou a história do Brasil nas séries iniciais, você aprendeu que Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo eram grandes desbravadores que estavam explorando as Américas. Mas se você fosse ouvir essa história contada pela narrativa de um indígena, eles não representariam esses homens como grandes desbravadores, mas como genocidas, sanguinários e perversos que dominaram as Américas e responderam pela morte de milhões de indígenas. Então, perceba, o processo de colonização, ele constitui tudo o que nós somos, inclusive a educação. A escola é uma estrutura profundamente racista. O racismo se manifesta na escola, nas crenças que os professores têm em relação aos alunos, professores, secretarias de educação, toda a estrutura constituída. O racismo se manifesta nas práticas que a escola empreende. Então, muitas vezes, a escola ignora um relato de racismo, minimiza, coloca no mesmo pacote do bullying, que é um erro,
Eu detesto a palavra bullying, não só pelo que ela representa, mas pelo que ela silencia. Porque quando eu uso bullying, eu não nomeio as violências. E se eu nomeio, eu vou ter dificuldade para combater, né? Além disso, a escola empreende práticas em que ela naturaliza a evasão dos estudantes negros, ela naturaliza a repetição, a reprovação. A escola também adota práticas perversas em relação a estigmatizar, a estereotipar, a ter uma expectativa de subalternidade e servilidade das pessoas negras. Eu lembro de um vídeo, Laís, que bombou, você deve lembrar desse vídeo também, um menino negro que devia ter 6, 7 anos, acuado numa sala, com vários adultos ao redor dele, ele quebrava tudo. E aquela cena me chamou muita atenção porque as pessoas gravaram o momento em que a criança surtou, mas ninguém mostrou o que ela fez antes disso. Vejam quantas pessoas se sentem à vontade para vilipendiar o corpo de uma criança negra. Aquela criança provavelmente tinha sido submetida a algum tipo de violência na escola, que a gente não sabe qual foi, porque ninguém tem um surto daquele por nada. A escola se sente à vontade para gravar e deixar isso vazar. E essa criança sofreu um linchamento terrível, porque a coisa menor que eu ouvi é que ele estava endemoniado e que ele merecia ser espancado pelo que ele estava fazendo. Essas práticas estão naturalizadas na escola. Por que elas estão naturalizadas? Porque o nosso imaginário faz a gente crer que um menino negro ele tem que ser subserviente, dócil, que uma determinada pessoa vai agredi-lo, vai ser hostil com ele e ele tem que aceitar passivamente. Não é permitido a uma pessoa negra ser altiva, não é permitido que ela se defenda, ela tem que suportar as violências em silêncio. Sabe quando as pessoas dizem assim, esse negócio de racismo é mimimi? Isso é resultado dessa crença de que a gente tem que ser violentado, agredido e tem que fazer tudo isso em silêncio. Então a escola precisa se qualificar e ter uma lente crítica para aquilo que ela faz. A escola precisa ter um compromisso com uma educação decolonial, uma educação como prática da liberdade, uma educação para a transformação social. A gente não pode ser ingênuo de achar, Laís, que a escola é essa estrutura democrática, cidadã, que está a serviço da transformação social. Dependendo da maneira como a escola é concebida, como ela é administrada, como ela se estrutura, ela trabalha o tempo todo operando para manter essas estruturas desiguais, operando na lógica do racismo estrutural, né? Aí eu acho que o outro ponto que seria importante falar seria sobre combater a pedagogia de eventos. Não sei se você já ouviu falar desse termo, mas é um termo que eu criei na minha dissertação, inspirada numa categoria criada pelo professor Santomé, que ele chama de currículo festivo, currículo turista, e o professor Francisco Thiago chama de currículo festivo. Eu usei a categoria pedagogia de eventos, porque na minha dissertação eu trabalhei com pedagogia de projetos. E o que é a pedagogia de eventos? É isso, é uma concepção pedagógica que aponta para uma prática onde eu tenho muitos eventos, muita festa, muita palestra, mas feitos de maneira superficial, sem intencionalidade, sem sistematização, sem planejamento, sem compromisso com a aprendizagem. É quase que, para usar uma expressão do Brasil Colônia, é quase para inglês ver. Então, hoje, como a gente tem a Lei 10.639, a gente tem as diretrizes para a educação nas relações étnico-raciais, a gente tem as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, a gente tem aqui no Distrito Federal a Lei Maria da Penha, o Dia da Consciência Negra, as pessoas fazem esses eventos protocolarmente, mas fazem sem intencionalidade. E dependendo do que for feito, Laís, o resultado é trágico. Porque muitas vezes o que é feito está a serviço de reforçar estereótipos e estigmas. Então, vou dar um exemplo para você. Eu já entrei em escolas em que eu entrava nos murais no Dia da Consciência Negra e estava cheio de bonequinho no mural com cabelo de bombril, para representar a estética negra. Qualquer pessoa negra sabe que um dos xingamentos mais terríveis para falar da nossa estética é associar o nosso cabelo à palha de aço, a bombril. E as escolas reproduzem esse estereótipo.
Outra prática que é muito recorrente, você entra nas escolas na Semana da Consciência Negra, você tem a impressão que você está voltando ao Brasil colônia, porque você olha uma série de representações de pessoas negras amarradas aos grilhões, escravizadas. Eu já entrei em escolas em que, e eu quero deixar muito claro, tá, gente? As escolas fazem isso na melhor das intenções. Eu sinto que as pessoas querem fazer a coisa certa, mas é o que eu estou dizendo aqui. Não basta boa intenção. É necessário competência técnica, é necessária competência técnico-pedagógica. Eu me recordo, por exemplo, de uma cena, né, dentro dessa pedagogia de eventos. Eu entrei numa escola e estava tendo um grande evento em alusão à Semana da Consciência Negra, e havia a demonstração, a representação do momento da euforia das pessoas escravizadas. Então, tinha um momento em que um estudante branco chicoteava um estudante negro, e tinha um momento em que ia ter a assinatura da Lei Áurea. Primeiro, é terrível que a gente espetacularize um período tão perverso da história. Eu me pergunto, por exemplo, se a gente acharia natural se dentro da escola um estudante decidisse reproduzir as cenas do Holocausto. Você já viu isso acontecer em alguma escola? Vamos fazer uma peça de teatro aqui mostrando os judeus morrendo numa câmara de gás. Mas a gente acha natural reproduzir cenas transformando em espetáculo um período terrível da história do Brasil. As pessoas não fazem isso por maldade, elas fazem isso por falta de qualificação. Né? Também já havia acontecendo nas escolas cenas em que pessoas caracterizadas como sinhazinhas espancavam pessoas caracterizadas como escravas. Gente, vocês não têm ideia do efeito disso na identidade de uma pessoa negra. Eu já ouvi depoimentos de estudantes negros dizendo que, professora, na Semana da Consciência Negra eu não boto o pé na escola. Porque são práticas que deveriam trazer para esses estudantes um sentimento de conforto, repertório para lidar com racismo, possibilidade de tomada de consciência, de letramento racial, e muitas vezes o que a escola faz é oferecer para esses estudantes mais constrangimento, mais estigmatização e mais prisão nos estereótipos. Então, se a gente não vencer a pedagogia de eventos, e aí é claro que a gente precisa mais uma vez falar, Laís, a Lei 10.639, que é resultado de uma luta histórica das pessoas negras, para que a educação tenha esse compromisso, né, na luta antirracista, ela foi aprovada em 2003, ela completou 17 anos. É uma lei muito recente, ela não tem nem 2 décadas. E aí a provocação que a gente tem que fazer para a gestão central, para o Ministério da Educação e para as secretarias de educação é, nesses 17 anos, o que essas redes fizeram para qualificar esses professores? Eu sou professor e eu sei que professor é um sujeito muito comprometido. Professor leva tudo a sério que é para fazer. Mas ninguém consegue fazer a coisa certa se não for apoiado. Então a pedagogia de eventos, ela persiste na escola porque faltam políticas de qualificação de professores e professoras. Faltam políticas de revitalização do material didático. Ó, tem o pessoal tá elogiando aqui, tá botando coração. Raquel acabou de falar assim, a tua fala foi super pertinente. Todas as escolas deveriam estar ouvindo isso. E é muito forte, né, Gina, essa percepção que você traz, porque é uma percepção do lugar de fala, de fato, de quem está vivenciando na pele o que aconteceu antes, né? E é importante que a gente consiga ampliar essa perspectiva, que é como tu falou, tá todo mundo colonizado desde lá do fundo, né? E a gente não, de repente, não tem essa percepção, esse olhar. Muito importante, de fato, essa tua fala. Perfeito. Aí, você falando isso, sobre todos nós estarmos colonizados, tem um detalhe da agenda de uma educação antirracista, Laís, que não pode passar batido. Quando a gente fala sobre uma educação antirracista, a primeira ideia que vem na cabeça das pessoas é que a educação antirracista vai beneficiar as pessoas negras. E esse é um outro grande equívoco que a gente tem que vencer. Porque eu acredito que qualquer pessoa, branca ou negra, se sinta profundamente incomodado de viver num país desigual. Eu não me sinto confortável de ter o meu emprego, de ter o meu salário,
sabendo que eu estou vendo uma pessoa vivendo uma situação de vulnerabilidade social. Então, a questão de uma educação antirracista anuncia uma sociedade comprometida com a transformação social, né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, assim como os estudos coloniais nos mostram, estudos decoloniais, desculpa, nos mostram que houve um processo de colonialidade ou de colonização do ser, a gente precisa dizer que pessoas brancas e pessoas negras são colonizadas de maneiras diferentes. Eu vou recomendar para quem está assistindo essa live a leitura do livro da professora Neuza Santos Souza, Tornar-se Negro. Ela discute, ela é psicanalista, ela fez uma pesquisa com pessoas negras para entender qual é o impacto na saúde mental, nas representações e na identidade, na subjetividade de pessoas negras ser formadas dentro de uma cultura que representa a branquitude como ideal a ser perseguido. Então imagina o que é você estar dentro de uma cultura onde tudo ao seu redor é o oposto de você. Você é uma pessoa negra, mas a pessoa que apresenta o programa 9 horas da manhã é loura de olho azul, né? Ela está ensinando a cozinhar, que é algo que tradicionalmente quem faz no Brasil são as pessoas negras, né, gente? Quem vai para a cozinha cozinhar no Brasil, desde o Brasil colônia, são as mulheres pretas. Mas quando é para ensinar a cozinhar num lugar de prestígio, a gente bota uma mulher branca. Imagina que você é criança na década de 80 e os programas infantis têm Xuxa, Angélica, Eliana. Imagina o efeito disso na identidade de uma pessoa negra. Segundo a Neuza Santos, isso vai produzindo nas pessoas negras um sentimento de auto-ódio, de não se gostarem, porque você não tem brinquedos que lembrem você, você não tem filmes que lembrem você, é como se você fosse uma... Na verdade, o processo de racismo é isso, é um não reconhecimento da humanidade do outro. Por outro lado, Laís, a gente tem que dizer que isso tem um impacto na identidade de pessoas brancas. Se as pessoas negras são formadas dentro da cultura para se sentirem inferior, servis, subalternizadas, desprovidas intelectualmente, se as representações da cultura reportam a isso, qual o efeito disso na identidade de pessoas brancas? As pessoas brancas crescem achando, acreditando numa fictícia superioridade em relação às pessoas negras. Basta você ver que a gente tem no Brasil pessoas ocupando cargos estratégicos, cargos importantes, pessoas brancas que se acham o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto, e são de uma competência absurda, mas a pessoa tem um ego do tamanho do mundo. Por quê? Porque é homem, porque é branco e porque foi colonizado dentro de uma cultura que diz para ele que só o fato de você nascer branco já te coloca numa posição de superioridade intelectual, estética. Então, as pessoas brancas também precisam de uma educação antirracista para que elas possam refletir sobre os privilégios dos quais elas gozam. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, a importância da gente engajar as pessoas que não são negras nesse processo dessa reconstrução, de sair desse espaço de racismo. Perfeito. As pessoas brancas têm um papel muito importante, né? E é importante dizer, inclusive, que gênero e raça, Laís, são categorias relacionais. Não dá para falar sobre o que é ser mulher na nossa cultura sem se reportar o que significa ser homem. Não dá para falar sobre o que é ser uma pessoa negra no Brasil sem se reportar ao que significa ser uma pessoa branca. São categorias relacionais. Então, se eu tenho um país que subalternizam pessoas negras, deixa eu ver, está chegando um comentário aqui. No Brasil, o racismo se expandiu da cor à classe social. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, a gente precisa refletir que as pessoas brancas têm que pensar nos seus privilégios, têm que pensar em como as suas subjetividades foram atravessadas. Então, eu vou dar um exemplo para você. É impressionante como eu vou dar palestras, vou participar de lives, e eu sempre encontro uma pessoa branca tentando me provar que eu não estou suficientemente qualificada para falar sobre o tema racismo. Outro dia eu estava dando uma formação e uma pessoa branca falando sobre vidas negras importam,
e uma pessoa branca me interpelou e falou, não, você está errada, vidas negras não importam, todas as vidas importam. E realmente me silenciou. Então aquela pessoa branca, ela não percebe o quanto ela foi colonizada a partir desse lugar em que o ego dela foi colocado lá em cima e a autocrítica é zero. Então, na verdade, considerando esses processos de colonização ao qual todos nós fomos submetidos, todo mundo tem que estar nessa postura de vigilância. E precisamos ter qualificação, né? As pessoas brancas precisam se qualificar. E um ponto importante nesse processo de qualificação, Laís, é ler autores negros. As pessoas não entendem a importância de ler autores negros. E, claro, ler autores negros qualificados. A gente precisa, inclusive, refletir sobre o fato de que consciência de raça não é ponto de partida, é ponto de chegada. O fato de eu nascer uma pessoa negra não me dá consciência crítica sobre o meu lugar. Eu posso sofrer violências e negá-las, e não ter tido repertório para pensar sobre elas criticamente. Isso faz com que o racismo siga operando muito bem, obrigado, né? Porque as pessoas racistas adoram dizer que pessoas negras são vitimistas. Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa negra não admite que sofre racismo para sobreviver a essa estrutura racista. E aí eu me perdi aqui porque a gente estava falando de autores negros. Por que é importante a gente ler autores negros qualificados? Porque eu estava dizendo para você que o processo de colonização, ele penetra o ser, o saber e o poder. Quando eu falo que o nosso saber foi colonizado, eu estou dizendo para você que a gente tem teorias que foram produzidas por pessoas profundamente machistas e racistas. Eu vou dar um exemplo em relação à saúde mental e gênero, a partir das pesquisas da professora Valesca Zanello, né? Ela estava apontando para a gente como que a psicologia e a psicanálise foram colaborando para a construção de uma narrativa de que as mulheres, por exemplo, têm uma tendência maior ao desequilíbrio psíquico. Quando você vai olhar, quem produziu boa parte das teorias da psicologia são homens. Então, eles vão trazer esse olhar contaminado. Da mesma forma que eu, uma mulher negra, se for procurar uma psicóloga e essa psicóloga for branca e nunca tiver sofrido racismo na vida, se eu for para a psicoterapia falar do meu sofrimento psíquico em função do racismo, eu corro o risco de ouvir dela o seguinte, olha, isso é coisa da sua cabeça. Então, isso nos lembra de uma categoria muito importante, Laís, que é o lugar de fala, o locus de enunciação, o lugar de discurso. O lugar de onde eu falo tem a ver com as lentes a partir das quais eu olho para o mundo e tem a ver também com a forma como o mundo me leu, como eu fui lido pelo mundo e como os meus afetos foram colonizados. Então, ler autores negros vai me ajudar a acessar ontologias e epistemologias que nos foram negadas, porque negros, indígenas e quilombolas não foram convidados a participar da produção da história oficial. A história oficial foi toda contada por homens brancos em situação de muito privilégio social. Para a gente acessar essa história não oficial, a gente vai ter que firmar o compromisso de ler justamente os sujeitos que historicamente foram excluídos da história oficial, foram excluídos dos nossos currículos, foram excluídos dos nossos materiais didáticos. Ou pior, foram incluídos na história oficial, no material didático e no currículo, a partir de uma perspectiva estereotipada. Como diz o grande mestre Miguel Arroyo, para os estudantes negros, periféricos, indígenas, quilombolas, é muito difícil aprender com um material didático que me representa como bárbaro, incivilizado, como um grande atraso para a nação. Muitos dos nossos materiais didáticos ainda repercutem essa representação dos indígenas e dos negros como bárbaros, incivilizados, inferiores, que dependiam do homem branco colonizador para salvá-los dessa condição bárbara. Quando hoje a gente sabe, pelos estudos decoloniais, que povos indígenas e comunidades no continente africano tinham sistemas de organização profundamente sofisticados, orientados por uma lógica colaborativa, muito mais evoluída do que aquilo que os europeus trouxeram, que estava relacionado à exploração do outro, né? Então,
A gente precisa entender que para a gente lutar, como diz o Brecht, né, quem sabe mais luta melhor. Para a gente lutar contra o racismo, a gente tem que estudar bumbum na cadeira, procurar os autores certos e ler. Porque se a gente for fazer isso no improviso, vai dar ruim, com certeza. Gina, deixa só para a gente fechar. A gente só tem mais 5 minutinhos. Eu queria que tu pensasse numa coisa assim específica para a gente falar. Como é que a gente traz potência pedagógica para professores e professoras, levando em consideração essa educação antirracista? Dá uma, sabe, uma dica para o povo aqui. E lembrando, galera, pegar o livro que Gina falou, a gente vai deixar nos comentários dessa live quando a gente postar ela no IGTV, tá? Não se preocupa não. Perfeito. Para eu dar essa resposta, vou dar uma dica de leitura maravilhosa para quem está assistindo a gente. Esse livro, Documentos de Identidade, do Tomás Tadeu da Silva, ele nos ajuda a entender que as teorias tradicionais do currículo, Laís, elas acreditavam que a aprendizagem, educação, escolarização eram processos neutros. Então, as categorias que me interessavam eram avaliação, metodologia, didática, organização. Hoje, com as teorias críticas e pós-críticas do currículo, o entendimento que a gente tem é que a aprendizagem não é um processo neutro. A aprendizagem é um processo profundamente atravessado por questões históricas, sociais, econômicas, políticas. Então, se eu sou uma criança negra numa escola racista e eu gasto todo o meu tempo na escola para sobreviver às violências que eu sofro, a chance de eu ter um desempenho acadêmico menor do que uma criança branca é muito grande. Se eu sou uma criança lida como LGBT, um adolescente gay, uma menina lésbica, que sofre todo tipo de violência na escola, isso vai impactar a minha aprendizagem e o meu desenvolvimento. Então, por que uma educação antirracista traz potência à nossa prática pedagógica? Porque o compromisso primeiro de todo professor, Laís, é garantir o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento integral. Esse é o objetivo primeiro. Mas se eu ignoro categorias como gênero, classe, raça, identidade, poder, opressão, capitalismo, tudo isso, eu vou ter um processo pedagógico empobrecido. Entende? Quando eu olho para a complexidade da constituição desse sujeito dentro de um processo sócio-histórico, garantindo uma percepção que respeite a historicidade de cada um desses estudantes, como disse aqui a Cacauzinha, né? Educar é um ato político, não existe educação neutra. Quando eu trago essa consciência para o meu fazer pedagógico, eu trago força e eu trago potência. Então, eu vou citar aqui o exemplo da professora Creuza, que me inspirou a ser professora quando me deu aula aos 8 anos de idade e percebeu, né, que eu era uma criança ávida por aprender, mas que era lida na escola como uma criança sem capacidade para aprendizagem. Quando a gente olha para as crianças negras, no que elas têm de força, no que elas têm de potência, de historicidade, entendendo que os passos daquelas crianças vêm de longe, porque há 520 anos o povo negro luta contra a tentativa diária de exterminá-lo. Como é que esse povo não vai ser forte, não vai ser potente? Então, assumir uma educação antirracista, assumir uma agenda antirracista na educação, Laís, significa ter obsessão pela aprendizagem de todas as crianças e prestar muita atenção na aprendizagem das crianças negras, porque nós temos uma escola, infelizmente, que ainda está a serviço de promover mais desigualdades sociais. Uma escola que reprova mais negros, uma escola que não presta atenção na evasão dos estudantes negros, uma escola que se nega a dar centralidade à questão racial no processo pedagógico e que perde potência por isso. Gina, muito, muito obrigada pela tua fala. Eu acho que eu passaria mais 2 horas aqui te ouvindo. Eu estou, assim, absolutamente feliz de conseguir ter trazido você para conversar com a gente. E que fala maravilhosa, assim, acho que está todo mundo aqui, todos os comentários são comentários assim de nossa, que maravilha, Gina, a gente queria te escutar mais. Muito obrigada, assim, de coração, por ter cedido seu tempo para a gente. E que reflexões maravilhosas. Você foi fantástica. Muitíssimo obrigada. Queria te dar um tempinho só para tu dar tchau, a gente já está acabando.
Então tá, gente, eu agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente, agradeço o pessoal do Mídias Educativas por esse convite tão honroso, convido vocês a me seguirem lá no Instagram, @professora Gina Vieira, para a gente continuar nesse bate-papo, e convido vocês a seguirem o nosso canal Mulheres Inspiradoras, onde a gente veicula esses conteúdos. Inclusive, Laís, eu fiz uma live ontem no canal Mulheres Inspiradoras, abordando tudo isso que eu conversei aqui, mas de maneira mais detalhada, com mais calma. Foi uma live de quase 2 horas. Então, quem gostou do conteúdo, indica para os amigos. Quem não gostou, indica para os inimigos. Muito obrigada. Foi maravilhosa. Gina, muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima live.